Olá, gente, espero que todos estejam bem. Hoje vamos principiar uma série de discussões entre o psicólogo com abordagem sistêmica e os nichos onde ele é convidado a atuar. Hoje nós vamos começar com a área da educação. Você já deve ter visto várias aulas minhas aqui, em que eu contemplei o Piaget, o Vygotsky, o Vallon, que são teóricos muito queridos, para mim. Principalmente Vygotsky, pela abordagem sócio-histórica, porque ele considera a história do indivíduo inserido nas relações culturais, históricas, sociais. Então, veja bem, quando um psicólogo, abordagem sistêmica, é convidado a trabalhar na área da educação, a primeira coisa que nos vem à mente são as conexões. Porque um aluno com queixa de insucesso escolar, problemas com autoridade, dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, enfim. Essas várias nomenclaturas que nós como psicólogos conhecemos bem, a primeira coisa que vem à cabeça é o aluno, um indivíduo, não é verdade? Na sistêmica não, na sistêmica a gente vai convidar para conversar a família, os professores, quem convive com essa criança mais no dia a dia na escola, os colegas, ou seja, as conexões que essa família tem com essa criança, que vai privilegiar um ponto de atenção mais amplo do profissional da psicologia, porque a gente trabalha muito com a família, mas enfatizando os vários sistemas onde tem essa interconexão, considerando que a comunidade escolar seria um suprassistema, a comunidade como um todo, os entornos, a família, como eu disse, todo mundo que está na convivência diária com essa criança, para contextualizar, na verdade, que dificuldade é essa que está acontecendo, que insucesso é esse. Então, a sistêmica ela vai abrir o leque e vai convidar não somente a criança para conversar, mas a professora, a ex-professora, a orientadora, a supervisora, os colegas, o pessoal da cantina, o pessoal da limpeza, ou seja, a comunidade escolar, para poder contextualizar no bojo das relações que essa criança tem, a própria criança. Então, suponhamos, a queixa é insucesso escolar, algum problema de aprendizagem. Por quê? Pensa bem, não seria prudente ficar somente no indivíduo, somente a criança que está apresentando determinado problema de aprendizagem. Primeiro, vamos desconstruir esse estigma, problema de aprendizagem. O que seria o problema de aprendizagem? Lembra que eu falei que na cibernética de segunda ordem, numa aula aí para trás, eu falei assim, gente, existe a pessoa e existe o problema. Então, colar criança com problema de aprendizagem não é legal. Então, a gente já vai começar a fazer essa desconstrução, esse descolamento. E para escutar o sujeito, a gente tem que escutar o sujeito inserido nas suas relações. Porque não tem como escutar só um indivíduo. De onde que ele vai falar? Ele vai falar das relações que ele tem. Então, muitas das vezes, o psicólogo ele fica um pouco perdido quando ele prioriza somente a queixa. E a queixa ela reduz o sujeito à própria queixa. Não escuta o sujeito, não escuta ele em relação. Então, a sistêmica ela vai abrir esse leque, ela vai convidar ao diálogo a família para poder contextualizar o que seria esse nome, problema de aprendizagem, a escola, e seriam assim vários encontros, não somente uma triagem atrás da outra, entender? Ou seja, o psicólogo ele tem que estar disponibilizado a ouvir, a conversar, a dialogar no ambiente escolar. Ele tem que ter tempo, ele tem que ter uma curiosidade genuína para entender o que está acontecendo. Então, no momento que ele conversa com a criança, ele vai ouvir do ponto de vista da criança, obviamente. Vamos tentar construir o significado, o problema de aprendizagem com essa criança. O que você pode escutar pode te surpreender. O que a criança pode trazer pode ser totalmente diferente do que a escola tem a dizer, do que a família tem a dizer. Quando você for escutar essa família, conversa com esse pai e com essa mãe
tenta sondar um pouquinho as relações deles enquanto crianças, na escola, resgatar o próprio processo de aprendizagem do pai, da mãe, se eles também encontraram dificuldade, se eles tiveram alguma dificuldade em quê, como que eles lidaram com isso, para você poder começar a decodificar um pouco a herança cultural dessa família. Se tem algum problema, como que a mãe significa isso? Como que o pai significa isso? Porque muitas das vezes o casal não tem consonância. Um fala, é problema, isso está acabando com a minha paciência, está acabando comigo, que eu só fico preocupada. E já o outro, né, o pai ou a mãe, né, fala assim, não é bem assim não. Porque o nosso menino, ele é muito bom para fazer conta, né, assim, para fazer cálculo. Ele sabe direitinho a tabela do campeonato do futebol brasileiro, sabe quanto que é quanto. Então, como assim, né? Assim, na vida 10 e na escola 0. Né? Inclusive, tem um texto falando isso, né? Sobre como que a criança na vida é 10 e na escola é 0. O que que a escola traz de signos que a gente tem que compreender com um leque maior de opções? E não somente naquela coisa da pergunta e da resposta. Como que essa criança chegou até essa escola? Ela veio de outra escola, ela veio de transferência, ela já está ali porque ela tem história. Então nós temos que voltar o quê? A resgatar a história dessa criança, nessa comunidade escolar. Conversa com o pessoal da limpeza, da cantina, como que é esse menino, essa menina no recreio? Como que é ali junto na cantina, na hora da merenda? Como que ele se relaciona? Como que são as conexões dele? Né? Conversa com as ex-professoras, aquelas professoras que já deram aula para ele. Começa a observar os estereótipos, os estigmas, o que que elas estão trazendo, que de certa forma estão marcando a trajetória daquela criança. Todos nós já ouvimos falar da profecia autorrealizadora, né? Que é quando a pessoa já sabe o que o outro tem a dizer, quando o outro tem a fazer. Então eu mesmo já escutei uma professora falando assim, fulano, vai tomar bomba. Falei com ela, nós estamos em março. Ela falou, mas eu tenho um olho. Ou seja, que olho é esse, né? Que já está marcando, que já está predeterminando o que vai ser a trajetória daquele aluno naquele ano. Então, quando a gente se abrir para esse leque de opções, para esse leque de escutas, nós vamos estar, o objetivo é esse, focado nas inter-relações. E nós vamos começar a perceber que o problema de aprendizagem, na verdade, ele é um dos pontos de uma grande figura relacional, né? Porque foi a forma que a criança achou de dizer de algo. Então, não é só reduzir essa criança no que seria o problema, a dificuldade, e encerrar a criança, o sujeito naquele problema. Nós vamos ter que compreender como que isso é significado, como que isso é dito, redito, pisado, repisado, que acaba o quê? Convencendo, por convencer a criança, não, que realmente eu tenho um problema. Né? Eu lembro que eu atendi uma criança, na época, um tempo atrás, as crianças elas faziam um teste, que dependendo do resultado, elas poderiam pular alguma série para outra. E eu lembro que quando eu conversei com essa criança sobre, né, como que ele estava achando, sobre o que ele estava, o que era aquilo que estava acontecendo, o que ele estava vivendo, ele falou, sabe o que é, Patrícia? Porque eu sou de teste. Eu falei, como assim você é de teste? É porque eu fiz um teste por ler uma série. Aí eu falei, quem te falou isso? Né? Assim, de onde você escutou isso? Olha, gente, o campo relacional aí, de onde que uma criança de 7 anos vai tirar essa frase pronta, eu sou de teste? Né? Ou seja, que significado é esse? Como que foi construída essa realidade? Eu ser ou não ser de teste? Até que ponto que isso é uma justificativa? Até que ponto que isso explica ou não? Vai escamotear ou não uma situação maior que está acontecendo? Percebe? Então, o terapeuta sistêmico, o psicólogo sistêmico, quando recebe uma criança, né, na sua prática, que seja clínica, que seja educacional, primeira coisa que ele tem que se atentar para o campo relacional.
escutar todo mundo, colocar todo mundo para dizer sobre aquilo, se possível, um escutando o outro, não é? Permitir uma conversação entre todos os envolvidos, porque aí sim, de forma sistêmica, você vai compreender junto com todo mundo, claro, porque não adianta só o psicólogo compreender e ficar para si, já sei, já fechou o diagnóstico, e daí? Você tem que construir uma realidade com as pessoas que você está atendendo, né? Com as pessoas que você está junto. Então, a sistêmica, ela muito contribuirá na área da educação para uma compreensão mais ampla do processo educacional, seja nas várias alternativas que esse processo vai te trazer. Né? Quando eu falo alternativas, é êxito, insucesso, e essas várias nomenclaturas estigmatizantes, né? TOD, TDAH, não nego, mas não podemos reduzir o sujeito somente nomenclaturas, ok? Então, as próximas eu vou trazer a sistêmica rapidinho, nos vários nichos demais, para a gente conversar um pouquinho. Obrigada, gente. Até mais.